inventou o Brasil. Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 21 de abril. Não é 22? Ah, é. 2 meses depois do carnaval. Depois Ceci amou Peri. Peri beijou Ceci Ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Chegou no porto um canhão dentro de uma canhoneira, neira. Tem um capitão calado de uma tristeza indefesa, esa. Deus salve sua chegada. Deus salve a sua beleza. Chegou no porto um canhão, de repente matou tudo. Capitão senta na mesa com sua fome e tristeza, esa. Deus salve sua rainha, Deus salve a bandeira inglesa. Minha vida e minha sorte numa bandeja de prata. Eu daria corte atenta com o cacau dessa mata. Todo o cacau dessa mata. Daria corte à rainha numa bandeja de prata, pra ver o capitão sorrindo. Foi-se embora, canhoneira, sua pólvora e seu canhão. Porão e barriga cheia, vai mais triste o capitão, levando cacau e sangue. Deus salve sua rainha, Deus salve a fome que ele tinha. Deus salve sua rainha, Deus salve a fome que ele tinha. Dom João VI bem que tentou manter a neutralidade, negociando por baixo do pano com 2 senhores, mas não houve jeito. Toda a Europa havia caído diante das tropas de Napoleão, menos a Inglaterra e Portugal, que se via agora obrigado a escolher. De que lado ficar? Se atendesse ao ultimato francês, cortando as relações com os velhos aliados britânicos, certamente seria bombardeado pela poderosa frota inglesa. Se optasse pela Inglaterra, em questão de horas as tropas de Napoleão invadiriam o país, derrubando a monarquia portuguesa. Encurralado entre as 2 maiores potências da época, Dom João não teve alternativa a não ser atravessar o oceano para o Brasil, sua maior colônia. O exército francês já se encontrava às portas de Lisboa quando a família real, acompanhada de grande parte da corte lusitana, finalmente embarca rumo ao Brasil.
Protegidos por navios ingleses, dão adeus à sua terra sem saber quando voltam. No cais, ficam apenas os súditos portugueses, abandonados à própria sorte, sem rei, sem governo, sem destino. Foram quase 2 meses atravessando o Atlântico, uma travessia tão penosa que tornava cada dia pior que o outro. Tão grande foi o número de pessoas que seguiu o destino de seus protetores reais, e tão apinhados estavam todos os navios, que mal havia espaço para que elas se deitassem nos convéses. A maior parte dormia no convés, sem camas nem cobertas. A porção que recebíamos de água era pequena e nossos víveres eram da pior qualidade, e tão escassos que a própria vida se tornou um fardo. Como os navios tinham apenas uma pequena proporção de mantimentos, logo se constatou ser necessário solicitar ao almirante britânico que acolhesse alguns passageiros a bordo da sua esquadra. E foi uma sorte para os indivíduos assim enviados, pois os que permaneceram foram realmente dignos de pena. Dizem que é o rei virá das terras do além-mar em sua nau azul. Dizem que governará as terras de Cabral, do norte até o sul. Dizem que é o rei trará a corte imperial pra terra Santa Cruz. Dizem que a grande nau virá de Portugal, bem perto do Natal. Pra receber é o rei algodão, pimenta e sal. Para agradar é o rei, terra em que plantando dá. Irá parar pra dar lugar ao rei que vai chegar. Peça ao vento pra apressar a caravela, vela, bela hora que virá. Dizem se chama João, regente rei, não sei que lei que ele irá mudar. Só sei que governará, que chegue cedo e o medo pare, enfim, de governar. Pra receber é o rei, algodão, pimenta e sal. Para agradar é o rei, terra em que plantando dá. Irá parar pra dar lugar ao rei que vai chegar. Peça ao vento pra apressar a caravela, bela, vela, hora que virá. Dizem se chama João, regente rei, não sei que lei que ele irá mudar. Só sei que governará, que chegue cedo, medo para enfim de governar. Pra receber é o rei, algodão, pimenta e sal. Para agradar é o rei, algodão, pimenta e sal. Para receber é o rei, algodão, pimenta e sal. Para agradar é o rei, para receber é o rei. Para agradar é o rei, para receber é o rei. Para agradar. Coube a primeira capital da colônia, Salvador, dar as boas-vindas ao príncipe regente. Foi lá que Dom João, 6 dias depois de desembarcar na Bahia, anunciou a abertura dos portos às nações amigas. Uma nova era começava para o Brasil e os brasileiros. É importante entender que não só o processo de independência da América Portuguesa, mas também da América Espanhola, está inserido num contexto muito mais amplo das rivalidades econômicas
entre a França, de Napoleão, e a Inglaterra, né? Dom João, em troca, obviamente, de proteção na travessia do Atlântico de Portugal para o Brasil, a moeda era a abertura dos portos brasileiros, ou quero dizer, do comércio brasileiro, até então monopolizado pelos comerciantes da metrópole. Então, esse comércio passou a ser mais aberto e as tarifas alfandegárias, né, quer dizer, aquilo que os produtos ingleses iriam pagar para entrar no mercado brasileiro, né, vamos chamar assim, eram até mais baratas, né, as tarifas mais baratas do que as cobradas pelos produtos portugueses. Por um lado, havia o fornecimento de produtos tropicais para a Inglaterra, né? Mas principalmente o consumo de produtos, esses sim, manufaturados ingleses, lembrando que a Inglaterra estava em processo de revolução industrial, portanto, ela precisava cada vez mais ampliar mercados. Foram 45 dias passados em Salvador. Durante esses quase 2 meses, a realeza portuguesa com certeza não conheceu Xisto Bahia. Cantor, ator e compositor baiano, autor da primeira música que seria gravada no Brasil muitos anos depois por outro conterrâneo seu, o cancionetista Manuel Pedro dos Santos, de Santo Amaro da Purificação, conhecido apenas por Baiano. A saia vale bem 5.000 réis. Arrasta a mulata saia que eu te dou 5 e são 10. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Levanta a saia mulata, não deixa a renda arrastar, que a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Diz. E aí, você quer morrer, morramos juntos, que eu quero ver como cabem numa cova 2 defuntos. Isto é bom, Isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só? Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Os padres gostam de moça e os cantores também. Ah, é? É. Eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Ei, Joyce. Minha viola de pinho, que eu mesmo fui o pinheiro. Quem quiser ter coisa boa, não tenha dó de dinheiro. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isso aqui tá melhor que arroz com casca, seu ará. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Aí, cuidado, que em buraco velho tem cobra dentro. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Vai saindo fora, seu coió sem sorte. Já fui. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval.
A enseada tá luzindo, é Rio de Janeiro. A espingarda tá tinindo porque é fevereiro. Tem inglês que mete a fuça na água de cheiro. Cada preto é um desespero de atazanar. A cidade compra e vende, parece um vespeiro. Cada um espera a hora de aferroar. Tem refresco de deixar um branco meio grogue, feito gringo quando troca as pernas pelo fog. Tem ladrão que rouba e foge, nem se sabe quem. Vem a guarda e aproveita pra roubar também. Tem mascate, pregoeiro, vendedor de tudo. Tem batuque, brincadeira no calor do intrudo. Oh, o caju saboroso que tem cheiro bom demais. Mostra quem vai querer. Doce é o abacaxi, espinho de mundo, Renda branca e dendê. compro pó perfumado, eu vendo por Colar pra suceder. Banha boa, cheirosa e flor pra iaiá também. Batua pra esquecer. A enseada tá luzindo, é Rio de Janeiro. A espingarda tá tinindo porque é fevereiro. A enseada tá luzindo, é Rio de Janeiro. A espingarda tá tinindo porque é fevereiro. A enseada tá luzindo, é Rio de Janeiro. A espingarda tá tinindo porque é fevereiro. A enseada tá luzindo, é Rio de Janeiro. A espingarda tá tinindo porque é fevereiro. A enseada tá luzindo, é Rio de Janeiro. A espingarda tá tinindo porque é fevereiro. Numa ensolarada manhã de 1808, uma multidão se aglomerava no cais do Largo do Paço, no Rio de Janeiro, para dar as boas-vindas à família real e a mais de 10.000 cortesãos portugueses que se preparavam para começar nova vida nos trópicos. Olha, coisinha, a princesa tem os cabelos curtos e tem uma touca branca. Há duas versões clássicas sobre a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Um inferno, por um lado, um inferno tropical, o calor, os mosquitos, a variedade racial vista como sinônimo de atraso, de barbárie, de selvageria, e, ao mesmo tempo, né, de maneira não contraditória, mas de maneira até certo ponto atraente, que é a do paraíso, do bom clima. Essa moradia foi requisitada pelo príncipe regente para a acomodação da corte. Vossa Senhoria tem 24 horas para deixar a casa, levando apenas os objetos de uso pessoal da família. Altíssima missão, o príncipe quer a nossa casa. Graças a Deus! Obviamente, essas pessoas teriam que ser alojadas e, como seria de se esperar, não havia casas suficientes para o tipo de expectativa das pessoas que acompanharam o rei na sua travessia para o chamado Novo Mundo, devendo lembrar, sim, que tratou-se de transplantação de uma elite. Eu acho que essa expressão, transplantar uma elite, marcou significativamente, né, a ordem política e social do Brasil. Em 5 anos, o Rio já exibe uma cara nova. Novos bairros são criados: Glória, Flamengo, Botafogo. São fundados a Academia Militar, a Academia de Marinha, a Escola Real de Ciências, o Museu Real, a Biblioteca Real, o Real Teatro de São João, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia e o Banco do Brasil. Em Salvador, surge a primeira faculdade brasileira, a Escola Médico-Cirúrgica, e escolas de artilharia na Bahia e no Maranhão. Em dezembro de 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve.
No ano seguinte, 1816, chega ao Brasil a famosa missão artística francesa, que tinha 2 objetivos. O primeiro era fundar uma academia de belas artes e o segundo era dar uma espécie de atualização cultural na cidade que era a capital do reino. Mas não foi fácil. Não bastasse a implicância ciumenta dos lusitanos com os franceses, a sociedade carioca não era lá muito amante das belas artes. Pois é, mas mesmo com todas essas dificuldades, os artistas conseguiram deixar os mais belos registros do Brasil imperial. Arquitetos, escultores, artífices, gravadores e pintores, como Jean-Baptiste Debré, que viveu 15 anos entre nós, registrando em suas telas os costumes, cenários e personagens do Brasil imperial. Além das mercadorias que invadem os portos recém-liberados, ainda chegam inúmeros visitantes que querem ver de perto o que o Brasil tem. Há os que vêm em busca da riqueza fácil, mas há também os que vêm pesquisar as espécies tropicais. Matas, bichos, pedras e gentes. Era como se o Brasil estivesse sendo desvendado. Delícia é termo insuficiente para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. Jamais poderia experimentar tanto prazer. A imaginação mais rica nem de longe pode dar conta dos tesouros dessa natureza. Quem quer que anseie por motivos poéticos, que vá ao Brasil. A natureza de São Paulo não somente é encantadora, como aí se respira um ar puríssimo. Mas nem tudo era elogio, não. O próprio Darwin, apesar de deslumbrado com a exuberância da natureza, ficou bastante desconfortável com o calor, o roubo, a fraca hospitalidade, palavras dele, e principalmente com a escravidão. Rugendas, o pintor alemão que viajou pelo Brasil pintando povos e costumes, também ficou passado. Claro. Os sofrimentos dos escravos são de tal ordem que nenhuma descrição seria bastante fiel. Embora entregássemos à imaginação mais fértil o encargo de pintar o quadro com suas verdadeiras cores. Quantos me chamam molenga, sem sangue ardente na veia, a rainha quer pendenga e dorme em cama alheia. Riem de mim pelas costas, achando que sou poltrão. Contrariando as apostas, enganei Napoleão. Contrariando as apostas, enganei Napoleão. Amo o calor deste solo que me acolheu no exílio, o Brasil me pôs no colo, passei de senhor a filho, aos poucos vou sem maldade, fazendo deste lugar terra com vida e verdade, que se abriu de par em par. Terra com vida e verdade, que se abriu de par em par. O tempo é quem dirá se errei na avaliação. A lição é botar a ferros todo ladrão. Mesmo que lhe passem a perna, João está conformado. Do trono onde governa, pode esperar sentado. Do trono onde governa, pode esperar sentado. Enquanto os viajantes se encantavam com o que descobriam no Brasil, o desprezado Portugal comia o pão que o diabo amassou na mão dos franceses, irados com a trapaça de Dom João. A situação não melhorou nem mesmo depois da derrota do imperador francês. Sem a presença do seu rei, agora eram os ingleses que mandavam. Até quando os lusitanos iriam suportar essa humilhação? A Revolução Pernambucana de 1817, cuja motivação principal foi perceber que a independência não estava ligada apenas à figura de Dom João ou à figura de Portugal. Havia uma percepção, na verdade, de que Pernambuco deveria, ele próprio, se constituir numa província
leia-se, num país independente. Houve uma repressão muito forte, evidenciando já nesse momento a opção estratégica que era a de, custasse o que custasse, manter o Brasil, a América Portuguesa, né, unitária. A outra questão de Dom João era externa e, portanto, tinha a ver com as relações dele com Portugal e com a Europa. Nesse novo concerto internacional, os portugueses avaliaram que era a hora deles terem o seu rei de volta e, de alguma maneira, recuperarem um pouco do prestígio pequeno que ainda dispunham na Europa. E Dom João só voltou porque uma boa parte dos militares que servia no Rio de Janeiro, né, forçou a voltar. E me despeço com tristeza. No Brasil eu passei os melhores anos de minha vida. 13 anos depois de abandonar Portugal, Dom João retorna à terra natal. Contra a vontade, por ele, teria ficado no Brasil para sempre. Mas já que a partida era inevitável, tratou de levar consigo as suas melhores lembranças e esvaziou os cofres brasileiros. Ó, musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal, com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Meu coração tem um sereno jeito, e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se o meu coração nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa. Mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mas que depressa a mão segue e executa, pois que senão o coração perdoa. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas e mandiocas num suave azulejo. E o rio Amazonas que corre traz os montes e numa pororoca deságua no Tejo. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um império colonial. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval.
Estácio no passado fez esse presente e deu abençoado 3 vezes a gente. Pois Deus é africano, índio e português, e com o babalaô, com o padre e o pajé, a macumba, a crendice, a missa e a fé, Rio Bonito até mesmo com chuva cresceu, foi surgindo e todo lindo se fez. Que primeiro foi compositor, foi grande seresteiro, imenso imperador, amigo do Chalaça, que a história passa, mas não diz que era o dono das francesas lá da Ouvidor. De marquesas balançou o coração, na tristeza de partir, partiu feliz, por saber que inaugurou meu Rio, como a capital do amor desse país. Botafogo, América e Bangu, Maracanã vibrando em dia de Fla-Flu, do bonde que é saudade ornamentando praça, do Tostão que era bom como a Lapa já é, da boneca dourada que passa que engana, enfeitando calçada de Copacabana, Ipanema, Leblon e Arpoador. Rio do grande carnaval de 1º de abril, da vila que desceu, do dólar que caiu, de São Judas Tadeu, São Jorge, Cosme e Damião. Rio de São Sebastião, que é de janeiro, Redentor que Paulo VI iluminou. Rio de Deus que é brasileiro e do lugar, Rio do bicho que não deu, mas ia dar. Festival de anedota, luz e cor, foi aqui que descobri que a vida é, e encontrei o meu amor. Dizem os autores que Dom Pedro era o mais bonito membro da dinastia dos Bragança, que não primava muito pela beleza também, né? É, e dizem também que sua primeira esposa, Leopoldina, se apaixonou assim que viu sua imagem. Mas também, veja bem, ele era exímio cavaleiro, amante arrebatado e um boêmio que adorava tavernas, mulheres e música. É, e tocava vários instrumentos. Tocava flauta, fagote, trombone, cravo, clarinete. Tocava até violão plebeu. Tão mal falado quanto o lundu. Choro de manhã, rio de noitão, que será, quem viver verão. Choro de manhã, rio de noitão, que será, quem viver verão. Sabe, morena, essa praia chamada Ipanema, sabe, essa lua, essa cena, essa luz de cinema, esse eterno verão, pois é. Sabe, morena, um negócio aqui nunca foi fácil, desde a chegada de Estácio em 1º de março, no Cara de Cão. Sabe, o monarca balofo que armou seu cafofo no fofo do Paço Imperial, e na partida levou a mobília, o chofer e a família pra ver Portugal. Sabe, o pirata francês que roubou a cidade e ainda de quebra ganhou um resgate de mais de 600 barões. Sabe, o solar da marquesa, o bordel da francesa, etc e tal. Sabe, essa gente surfando ou pingente no trem da central. Sabe, morena, eu não troco esse rio por nada, mesmo levando flechada, tomei mais pancada que o Villegagnon tomou. Sabe, morena, eu às vezes me encanto com tudo, mesmo com tanto urubu
rua enfiando canudo no nosso pirão. Sabe essa praia, essa areia, esse bar, esse mar, esse beijo, esse desejo atroz. Sabe a visão da janela, esse clima, esse Cristo lá em cima que zela por nós. Sabe, morena, se existe outra vida eu declaro. Quero esse mesmo calor, esse mesmo esplendor, essa fascinação. Quero por felicidade esse mesmo cenário, só quero morrer de paixão. Quero encarnar outra vez na cidade de São Sebastião. Choro de manhã, rio de noitão. Que será, será, quem vive verão. Choro de manhã, rio de noitão. Que será, será, quem vive verão. Ao contrário do pai, que tinha fama de preguiçoso e indeciso, Dom Pedro era passional e tempestuoso. Era também absolutista convicto. Por isso ele detestou ver o pai ser obrigado a obedecer às ordens das cortes de Lisboa. Como tinha interesses comuns com a elite brasileira, quando resolveram lhe dar o mesmo tratamento, não titubeou. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A partir daí, a independência política era só uma questão de tempo. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro só ficou no Brasil porque ele soube tecer alianças com a elite brasileira. E aí a pergunta, por que a elite brasileira optou por fazer a independência com Dom Pedro e não, por exemplo, com José Bonifácio? O elo que unia Dom Pedro e a elite brasileira era manter a unidade territorial, manter a ordem, e ordem nesse sentido, principalmente para a elite brasileira, era manter a escravidão. Qualquer outro que fosse indicado, sem ser Dom Pedro, poderia suscitar, né, desconfianças e revoltas. Fosse um pernambucano, o baiano não ia querer. Fosse um mineiro, o paulista não ia querer. Dom Pedro era o único nome capaz de diluir, né? Uma vez que era o único nome, se a gente pode falar assim, nacionalmente conhecido, uma vez que ele era o príncipe herdeiro, o filho do rei. Então haveria uma natural, né, adesão a alguém cuja legitimidade era, até certo ponto, inquestionável. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre,
Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não temais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já com garbo varonil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A mudança do Brasil colônia para Brasil imperial teve seus percalços. Algumas guarnições militares portuguesas não aceitaram a nova independência política da colônia. Mas o principal conflito armado entre tropas lusitanas e brasileiras aconteceu em Salvador, Bahia, e durou quase um ano, com a vitória das tropas nacionais. Você sabia que em Salvador, o 2 de julho é mais comemorado que o 7 de setembro? Claro. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Pois é. Duas heroínas baianas entraram para a história. Joana Angélica, que morreu ao tentar impedir a invasão do seu convento. E Maria Quitéria, que se vestiu de homem para lutar como soldado. Quando rompeu com a terra-mãe e proclamou a emancipação, Dom Pedro tinha apenas 24 anos. Mesma idade que tinha quando, em 1º de dezembro de 1822, foi coroado imperador do Brasil. Mas como tantos outros romances, o caso de amor entre Sua Majestade Imperial e seus súditos não durou para sempre. Após o 7 de setembro, os brasileiros se dividem. Enquanto o Partido Português defende a união com Portugal, o Partido Brasileiro defende a monarquia constitucional, como forma de limitar o poder do imperador e dos portugueses. Dom Pedro convoca uma constituinte, mas não cumpre a promessa, outorgando uma Constituição que institui um novo poder, o moderador, exercido por ele, lógico. A primeira Carta Magna do Brasil independente tornava o imperador absoluto. Foi o suficiente para Norte e Nordeste começarem a se rebelar. Para eles, o Rio se transformaram numa nova Lisboa, dominada por portugueses que só querem prejudicar os brasileiros. Ao contrário, às vezes, do que a gente imagina, o grande debate era na imprensa. A virulência dos ataques é enorme no período
da independência. Você pegar os jornais dos anos 20, 21, 22, e é uma fonte importantíssima para se entender os dilemas e os impasses da implantação do Império Brasileiro. Frei Caneca está conectado com alguma coisa que vai virar um certo modelo a ser negado peremptoriamente, que é pegar em armas contra o Império. Frei Caneca está ligado à Confederação do Equador, essa sim, em 1824, se constituiu numa tentativa mais ampla, mais abrangente, de constituir um regime republicano no Nordeste. Os estados que hoje correspondem ao Nordeste, eles passam a ter uma percepção muito clara de que para eles a independência nada significou. Tanto que eles chamavam o Rio de Janeiro de Nova Lisboa. Então, Dom Pedro, na verdade, seria da mesma estirpe, né, dos antigos reis portugueses. E o Rio de Janeiro, como capital do Império, continuava a fazer o mesmo papel do Lisboa, ou seja, arrecadar todos os impostos e retornar para a província o mínimo possível. A repressão de Dom Pedro é violenta, né? São 4 ou 5 condenados à morte, inclusive o Frei Caneca, né? Muitos são presos, o que marca, de certa maneira, um pilar do projeto do Império Brasileiro. Ou seja, divergências da elite política não são para serem dirimidas em armas. 2, o Império Brasileiro não suportará, não tolerará nenhum tipo de movimento que implique o risco à unidade territorial. Nenhum carrasco, escravo ou condenado aceitou enforcar Frei Caneca, que tombou morto diante de um pelotão de fuzilamento. Sou coração do folclore nordestino, eu sou Mateus e Bastião do Boi-Bumbá. Sou o boneco do mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso do Carlos Pena Filho, num frevo de Capiba ao som da orquestra armorial. Sou Capibaribe no livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una, vindo no baque solto de Maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca no pastorio do Faceta, levando a flor da lira pra Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga e vou dando um cheiro em meu bem. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, eu sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Sou Macambira de Joaquim Cardoso, banda de pife no meio do canavial. Na noite dos tambores silenciosos, sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olinda, o homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Sou mameluco, sou de Casa Forte, eu sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. 7 anos depois da independência, o fundador do Império Brasileiro, guardião perpétuo do Brasil, vira persona não grata.
bombardeado pela imprensa e chamado nas ruas de pé de chumbo, corcunda e absolutista. Diga ao brigadeiro que mantenha as tropas em prontidão. Majestade, está em palácio uma delegação de juízes. Que entrem. Informa a Vossa Majestade que o povo não se conforma com o novo Ministério dos Marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigirão com as suas reivindicações. E querem que o imperador transija? A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências advirão, Majestade. Informa aos amotinados que eu estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispus a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil.